Desde a última diretriz, em 2015, as incidências por endocardite infecciosa aumentaram. Devido a esse aumento, a preocupação com a prevenção tomou foco das pesquisas, pois procedimentos que antes não exigiam medidas preventivas antibióticas já apresentam tal necessidade. Além disso, estudos populacionais revelam que a cada 100 mil são afetadas entre 3 e 15 pessoas, sendo elas na faixa dos 60 anos. Para falar sobre isso, a gente conversa com o cardiologista Dr. João Paulo Alves. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Doutor, cada vez que a gente pesquisa mais sobre o coração, vai encontrando mais coisas. Boa tarde, é verdade. Doutor. Boa tarde, é verdade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor, eu acho que eu nunca tinha pensado nessa endocardite. O que é endocardite? A endocardite é um processo de infecção que dá na cavidade interna do coração. Então, o coração ele tem a camada externa, que é o epicárdio ou pericárdio, a camada média, o miocárdio, e a camada interna, que se chama endocárdio. E nessa camada interna existem algumas estruturas no coração, que são as válvulas cardíacas. E a endocardite, que é um processo habitualmente causado por bactéria, também pode ser causada por fungo, mas na grande maioria dos casos é por bactéria, ela acomete os folhetos das válvulas. E ao acometer esses folhetos, ela impede que a válvula faça o papel de abertura para passagem do sangue e fechamento, impedindo o seu retorno. Então, a endocardite, ao acometer as válvulas cardíacas, podem tanto ser as válvulas do lado direito do coração, como as válvulas do lado esquerdo do coração. Quando acometem a estrutura dessa válvula, a válvula perde a capacidade de se fechar adequadamente, levando a casos graves de insuficiência cardíaca, que quando não tratados a tempo, a evolução é o óbito. Uau. É uma doença grave. Grave, bem doutor. grave, sim. A gente tem uma imagem aqui, doutor, que é mais ou menos isso que o senhor falou. Fica ali, por exemplo, as bactérias ficam ali, bem nessa beiradinha. Exato. Aqui nesse coração dá para ter uma ideia. O sangue, essa bactéria, ela cai na corrente sanguínea e na maioria dos casos em que evolui com endocardite é porque existe alguma doença estrutural nessa parte interna do coração. Então, qualquer situação em que o sangue esteja com bactéria vai levar a endocardite? Não. Na maioria dos casos, tem fatores contribuintes. Os principais são doenças na estrutura da válvula. Então, existe uma doença chamada de prolapso da válvula mitral, que é muito falada, mas muita gente tem medo do prolapso da válvula mitral e nem todo prolapso leva a uma doença grave. Nesse prolapso, a válvula ela não coapta adequadamente, ela não se fecha adequadamente. Ela fica levemente desalinhada. E esse desalinhamento faz com que, quando existam bactérias na circulação, algumas delas impactem e aí elas acomodam-se nos folhetos das válvulas, levando a um processo de infecção nessa válvula. E existem dois grandes problemas aí. Um é levar à insuficiência da válvula. Esse dano vai levar à insuficiência cardíaca grave e que, quando não tratado a tempo, evolui a óbito. A outra situação é que ao redor da válvula onde tem esses agregados de bactérias, vão haver também agregados de plaquetas que podem se desprender. Ao se desprenderem, elas caem novamente na corrente sanguínea e quando para o lado esquerdo do coração, elas podem subir em direção à artéria carótida e levar a um AVC, podem ir em direção à artéria renal e levar a um infarto renal, a uma artéria do baço, a uma artéria do intestino, a uma artéria das pernas, a uma artéria da retina. Então, isso daqui pode levar, por exemplo, a uma cegueira se atingir a artéria da retina, a uma amputação de perna, a uma perda do rim, a um AVC, dependendo do ponto onde ela vai liberar esse pequeno fragmento que chamamos de embolia séptica, né? Que é um fragmento de coágulo formado na estrutura da válvula. Essas doenças pré-existentes são as principais razões pelas quais a bactéria acaba impactando. Uma outra situação é quando existe uma comunicação de um lado com o outro do coração. Aquele sangue que deveria passar para cá, vir, ser oxigenado e cair para o lado esquerdo, ele acaba passando de um lado para o outro. E esse turbilhonamento gera uma impactação dessas bactérias na parede dessa estrutura do coração chamada de endocárdio, que leva a essa contaminação. Pacientes, como você bem disse, né? Pacientes mais acometidos mais de 60 anos. Então, por exemplo, um paciente que já precisou operar o coração, tirou essa válvula e colocou uma válvula artificial, ou de metal, ou de material sintético,
eles têm uma predisposição a desenvolverem também essa endocardite se essa bactéria cai na corrente sanguínea. Pacientes que usam marca-passo ou CDI, que é um aparelho que é implantado com eletrodos no coração. Esse cabo que fica no coração, eventualmente, se a bactéria cair na corrente sanguínea, dependendo do estado imunológico do paciente, pode levar a uma endocardite. Uso de drogas injetáveis. Na nossa pele existem bactérias que são protetoras. Os usuários de drogas injetáveis muitas vezes se auto-aplicam a droga, aquela pele contaminada, a bactéria entra por aquele orifício, cai na corrente sanguínea e gera contaminação, nesse caso mais para o lado direito do coração. E aí, se esse coágulo desprende, ele pode ir para a artéria pulmonar, gerando uma embolia pulmonar. Então, é uma doença que tem um índice de mortalidade, quando não tratada a tempo, muito elevado. E, doutor, uma das coisas que eu estava observando e lendo, quando a gente tem uma saúde bucal que não está em dia, ela também pode levar a endocardite? Isso, exato. Esse perfil de paciente que tem essa doença no coração, essa doença estrutural, o prolapso, paciente que já operou o coração, transplantados, que tenham cabos implantados como marca-passo ou CDI, eles têm indicação de fazer uma coisa chamada de antibiótico profilaxia. E essa gama de procedimentos agora que exigem antibiótico profilaxia vem aumentando, né? Então, antigamente, apenas procedimentos odontológicos eram indicados que se fizesse esse antibiótico previamente. Hoje a gente sabe que, dependendo do procedimento odontológico, precisa, dependendo não. Então, o que a gente chama de procedimentos sangrantes, né? Então, vai fazer uma extração, vai fazer um canal que atinge abaixo da raiz, uma manipulação gengival que gere sangramento. Nesse perfil de paciente que tem o prolapso, que tem a comunicação de um lado com o outro, que usa marca-passo, a gente usa esse antibiótico. Além disso, broncoscopia, que é um exame para avaliar os brônquios do pulmão. Quando se vai fazer uma colonoscopia, que você vai tirar um fragmento, uma biópsia do intestino, uma biópsia de próstata. Hoje, nós ampliamos essa indicação da profilaxia com antibiótico justamente para prevenção da endocardite secundária a determinados procedimentos sangrantes, vamos dizer assim, né? Porque corre-se o risco de ter essa inflamação independente do que você vai fazer, se é um exame, se é uma extração. Exato, exato. Então, esse perfil de paciente que tem essa predisposição é fundamental, quando da consulta médica ou odontológica, informar para o profissional médico, cirurgião dentista, olha, existe um prolapso da válvula mitral, já operou o coração, tem uma prótese no coração, usa marca-passo, usa um CDI, já teve uma manipulação cardíaca, para que o profissional possa fazer essa profilaxia, que não é indicada para todos os pacientes. Para esse público em especial é indicado, né? E nessa circunstância, se não se faz a profilaxia, o risco de eventualmente essa bactéria cair na circulação e levar a uma endocardite aumenta. Uau, doutor. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas que já nascem, porque tem gente que já nasce com um problema na válvula, por exemplo, do coração, ela também está mais predisposta? Que a gente chama de cardiopatia congênita, né? Então, por exemplo, as válvulas mais acometidas são as do lado esquerdo do coração, que se chamam mitral e aórtica. Alguns pacientes nascem com a válvula aórtica, por exemplo, ao invés de ter 3 folhetos para abertura e fechamento, apenas com 2. Então, ela tem uma cardiopatia que predispõe, que facilita, caso ela tenha, por exemplo, contato com a bactéria, da bactéria impactar nesse folheto da válvula. Aí precisaria fazer a profilaxia em determinados procedimentos. Então, a cardiopatia congênita é uma circunstância na qual se indica a profilaxia. Quem fuma, doutor? O cigarro não tem ligação direta com o implante da bactéria, mas o estado imunológico do paciente tem. Então, um paciente que tem um estado imunológico deprimido, ele tem uma predisposição a desenvolver endocardite se ele tiver nesse perfil de paciente. E como que a gente trata, doutor? Primeiro assim, como é que a gente descobre que tem endocardite? A endocardite é um processo de infecção que na maior parte dos casos é causada por uma bactéria. Então, ela se abre com um quadro de febre, fraqueza, cansaço, dores no corpo. E quando ela evolui para insuficiência cardíaca, é que realmente há o acometimento da válvula. Mas quando pensar numa endocardite, quando o paciente vem com um quadro de febre, 48, 72 horas e sem um foco infeccioso.
E o diagnóstico, ele se dá através da história clínica, né? O paciente passou por uma manipulação dentária, o paciente fez uma biópsia de próstata, um fragmento intestinal, uma broncoscopia, e tem esse histórico cardiológico prévio. Então, aí a gente abre um alerta para o perfil de paciente com endocardite, e o diagnóstico é feito pela história clínica, pelo exame físico, onde surge um sopro no coração, e através de exames de laboratório e imagem. O exame de laboratório a gente chama de hemocultura, que é um exame de sangue, que a gente colhe 3 amostras para poder isolar qual é o agente que está causando essa infecção, qual o nome dessa bactéria que está causando o problema. E o ecocardiograma. O melhor tipo de eco para isso se chama eco transesofágico, que é como se fosse uma endoscopia. O eco é pela cavidade oral e a gente consegue avaliar a câmara do coração. Então, não é em qualquer lugar que se consegue fazer esse tipo de exame, tem que ser em um centro maior. O eco simples, que a gente chama transtorácico, nem em todos os casos consegue avaliar com precisão esse acometimento da válvula. Aí o melhor seria esse transesofágico. Mas na vigência de uma febre que persiste há mais de 48 horas, sem um foco, não dói a garganta, não dói a urina, não teve diarreia, não tem tosse, não tem nenhuma lesão na pele, ou seja, não tem um foco claro dessa infecção, a endocardite tem que ser considerada. E o tratamento é a base de antibióticos potentes e por período prolongado e internado. Habitualmente internado. até 8 semanas. Então fica no hospital. O paciente fica no hospital. É uma doença de tratamento intra-hospitalar e nos casos em que o antibiótico não consegue resolver, o tratamento é cirúrgico. Tem que abrir o coração, abrir o peito, trocar essa válvula e colocar uma outra válvula no local. Então, nem em todos os casos o tratamento com antibiótico ele é eficaz, dependendo do tempo em que se faz o diagnóstico, dependendo da evolução, se eventualmente já houve uma disfunção importante da válvula, da estrutura da válvula, aí o caso passa a ser cirúrgico. É uma doença de mortalidade elevada quando não tratada a tempo. E doutor, é possível viver com endocardite, né, fazendo esse tratamento, por exemplo? Quais os riscos? O que tem que tomar cuidado? O paciente, quando ele faz o tratamento, seja o tratamento com antibiótico ou a substituição valvar, ele está curado da doença. Ele passa a ser um paciente com maior risco em uma eventual recontaminação. Então, quando o paciente já teve endocardite, ele entra nesse grupo de pacientes que precisam desse antibiótico para determinados procedimentos. Então, ele teve endocardite, ele vai poder ter uma vida normal se ele foi tratado de forma correta, com antibiótico a tempo ou eventualmente com tratamento da troca da válvula, ele volta a ter uma vida normal, lembrando que o que é envolvido é a parte interna do coração. O músculo do coração, a parte externa do coração, ela está íntegra, né? Então, o que acomete é a parte interna, a válvula do coração que é acometida. Mas a grande preocupação é o tempo para o diagnóstico, porque, como eu expliquei, dependendo, há um agregado de plaquetas e bactérias na válvula que podem se desprender. E, nesse caso, o paciente pode ter uma sequela, por exemplo, uma amputação de membro, ele pode ter uma cegueira, ele pode ter um AVC, dependendo do tempo em que é feito esse diagnóstico. Se ele for tardio, às vezes o paciente abre o quadro clínico com AVC. Aí ele vai para o hospital, o que está vendo? Ele está uma semana com febre, manchas avermelhadas na ponta do dedo e de repente ele não está mexendo um lado do corpo. E aí no exame físico você percebe esse sopro, faz o eco, faz a hemocultura e o paciente tem um diagnóstico, por exemplo, de endocardite. Então é uma doença que o diagnóstico, quanto mais precoce for, melhor é o resultado. E muitos pacientes negligenciam. 3, 4, 5 dias, não procuram atendimento, não vão em busca e quando vão, já vão com a complicação instalada. E dependendo da complicação, ela é reversível. Uau, doutor, quando a gente fala da saúde bucal também, acho que as pessoas ficam um pouco receosas, porque a gente falou de sangramento. Sim. E às vezes a gente sabe que você vai passar um fio dental, alguma coisa, pode acontecer esse sangramento. Quando a gente deve ter atenção em relação a isso? Habitualmente, um paciente com bom estado imunológico, ele não tem um risco elevado de desenvolver endocardite. Esse risco ele é aumentado quando o paciente tem um estado imunológico deprimido e também nesse grupo de risco de pacientes que tenham esses comemorativos. Por exemplo, o paciente tem uma doença valvar, o paciente tem uma cardiopatia congênita, o manipular, por exemplo, na escovação, numa passagem de fio, habitualmente não é um sangramento expressivo. E quando há um sangramento expressivo é porque já existe uma doença gengival, né? Então,
o paciente tem uma periodontia, uma gengivite, alguma doença já na gengiva, que se ele está passando o fio, está escovando e está sangrando, já está na hora de ir num cirurgião dentista, porque alguma coisa ali já não está legal e precisa ser tratada, sobretudo nesse perfil de risco de paciente que já tem alguma cardiopatia, né, que está mais predisposto a desenvolver. E doutor, tem algo que uma pessoa não pode fazer quando ela tem endocardite? Por exemplo, exercícios físicos, o que a gente tem que ficar atento? Ou não tem problema? A endocardite é uma doença grave, uma doença infecciosa grave, então habitualmente o paciente, quando tem o acometimento da válvula, nem que ele queira fazer, ele consegue, né? Porque ele desenvolve um grau de insuficiência cardíaca que muitas vezes é limitante para levantar para tomar banho. Então, dependendo da condição, a insuficiência cardíaca que se instala ela é muito grave. Muitas vezes o paciente evolui a um quadro de choque séptico. Então, diagnóstico precoce é fundamental. Doutor, é muito fundamental para você conseguir reverter, né? Porque às vezes você não vai conseguir tratar. E o paciente, quando recebe um diagnóstico desse, a gente fala, o tratamento é com antibiótico, né? E você explicar que o tratamento se estende eventualmente por 8 semanas, também é difícil para o paciente acolher, né, esse tratamento, né? Olha, você vai ter que ficar 2 meses internado, né? Então não é tão fácil, antibióticos várias vezes ao dia, antibióticos potentes. Então é um tratamento que exige muita paciência, perseverança do paciente no tratamento, mas entender que a profilaxia é o ponto-chave, né? Antigamente existia também muita febre reumática, que o leigo chamava de reumatismo, né? A febre reumática também leva a uma disfunção na válvula, que também predispõe a endocardite. Hoje, a febre reumática, graças a Deus, vem sendo melhor controlada, com o uso de antibióticos, né? E aí, essa causa da endocardite secundária, a febre reumática, tem diminuído, mas causadas por doenças valvares é a principal causa. É sério, minha gente, é muito sério, doutor. É muito sério. Uau, muito obrigada por hoje, Disponha. doutor. Vamos para as próximas coisas, que tem um monte de it que acontece no nosso coração, um monte de Muito. inflamação, né, doutor? Oh, meu Deus! E você de casa, se ficou com alguma dúvida, manda mensagem no nosso Instagram, conversa com o doutor, também tem o e-mail joaopauloandrade1981@yahoo.com. Muito obrigada, doutor. Disponha. Seja sempre bem-vindo, Amém. viu? Obrigado.